essa semana nós vamos estudar o plano cartesiano. Antes do plano cartesiano, vamos falar um pouco sobre a reta numérica. Nós vimos que é muito simples localizar um ponto sobre uma reta numérica. É só a gente localizar a origem, que é onde está o zero, e contar quantas unidades é necessário para localizar esse ponto. Por exemplo, se eu quero marcar um ponto A, que está a 3 unidades à direita da origem. Então, eu venho aqui, 1, 2, 3. Aqui é o meu ponto A. Se eu quero marcar um ponto B que está a 5 unidades à esquerda da origem, à esquerda do zero. Então, eu ponho o zero aqui, 1, 2, 3, 4, 5. 5 unidades à esquerda da origem, esse seria o ponto B. É bem simples fazer isso. Agora, se eu quero marcar um ponto aqui na lousa que não está sobre a reta, por exemplo, ponto aqui embaixo, nós podemos notar que ele está alinhado com o 5, com o menos 5. Porém, ele não está em cima do menos 5. Qual seria a coordenada desse ponto aqui? Seria menos 5, mas só isso? Esse ponto é menos 5, esse também é menos 5. Mas eles são diferentes. Então, é preciso algo mais para diferenciar esses dois pontos. É preciso adicionar uma coordenada a mais aqui, no caso. É onde vai entrar o plano cartesiano. O plano cartesiano consiste em duas retas numéricas perpendiculares. Uma já está desenhada aqui. Agora, eu vou desenhar a outra, passando sobre a origem, o ponto zero, perpendicular à primeira que eu tinha desenhado. Então, é a mesma coisa, uma cruzando a outra, com as mesmas marcações. Vai ficar assim. Deixa eu apagar o zero aqui. Então, para cima vai ser positivo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Para baixo vai ser negativo. Então aqui vai ser o menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8. Agora nós temos duas retas numéricas e elas formam o chamado plano cartesiano. O plano cartesiano foi inventado por um homem chamado René Descartes. Ele viveu há muitos anos atrás, há mais de 500 anos atrás. Bom, agora, para diferenciar essas duas retas numéricas, nós vamos chamar essa daqui que está deitada de eixo X, ou eixo das abscissas. E a que está em pé, a gente vai chamar de eixo Y, ou eixo das ordenadas. Agora, na minha lousa, todo ponto que eu desenhar vai ter um par de coordenadas. Agora, lembra do outro ponto aqui, vamos chamar ele de C. Esse ponto C aqui vai ter um par de coordenadas. Uma delas é o menos 5. Espera aí, vou colocar aqui C. Uma delas é o menos 5. E a outra delas está relacionada ao eixo Y, o eixo das ordenadas. Está passando lá no menos 5 lá embaixo. Então, as coordenadas desse ponto vão ser menos 5, menos 5. Agora ele tem um par de coordenadas. Agora, os pontos iniciais que eu marquei também têm um par de coordenadas. Agora eles não estão somente numa reta numérica, eles estão num plano cartesiano. Todo ponto que a gente marcar aqui vai ter um par de coordenadas. O ponto B, a primeira coordenada dele é menos 5 e a segunda vai ser 0. O ponto A primeira coordenada dele é 3 e a segunda é 0. Agora vamos entender de onde vem esse 0. Todo ponto que a gente for desenhar aqui tem um par de coordenadas. A primeira coordenada está relacionada ao eixo das abscissas, o eixo X. E a segunda coordenada está sempre relacionada ao eixo Y, o eixo das ordenadas. Então, é sempre
desse formato aqui os pontos que a gente está desenhando. Então, como é que a gente descobre as coordenadas de um determinado ponto? Vamos marcar um ponto aqui, esse ponto aqui. Como é que eu descubro as coordenadas dele? Nós vamos traçar uma linha pontilhada aqui sobre o eixo X, ó. Ele está passando lá embaixo sobre o menos 2. Então, a primeira coordenada dele é menos 2. Agora, vamos passar uma linha pontilhada aqui até chegar no eixo Y. Está chegando no 5 positivo. Então, a coordenada desse ponto é menos 2 e 5. Vamos chamar ele de ponto D. Agora vamos aqui do outro lado. Vamos marcar este ponto aqui. Para achar as coordenadas do ponto E, eu vou traçar uma linha pontilhada aqui até chegar lá no eixo X e vou determinar qual é a coordenada X. A primeira coordenada é 6 e a segunda coordenada, vamos traçar um pontilhado aqui até o eixo Y, é 7. Então as coordenadas desse ponto são 6 e 7. Este é o ponto E.